Bom, pessoal, para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre um último tipo de transporte, que é o transporte ativo. E vamos falar então também de transporte de grandes massas, tá? De grandes volumes, que seria então os transportes de macrosubstâncias, tá? Que a gente vai falar de fagocitose, pinocitose e exocitose, beleza? Mas fechando então o raciocínio de transporte de pequenas moléculas, né? Que a gente falou então do transporte passivo, nós falamos da difusão e da osmose, e agora a gente vai falar sobre o transporte ativo. Tá? O transporte ativo é um tipo de transporte que tem gasto de energia. Tá? Se ele tem gasto de energia, ele não é um transporte que é natural, ele não tende ao equilíbrio, tá ok? Porque o transporte que é natural, ele tende ao equilíbrio das soluções. As soluções vão chegar a ficar com concentrações iguais, tá? Esse é o sentido de um transporte passivo, ele sempre vai levar ao equilíbrio das concentrações entre as substâncias. No transporte ativo, como ele tem gasto de energia, ele é contrário ao equilíbrio das soluções. Ele tem a necessidade de manter a diferença de concentração entre os dois meios, tá ok? Por que ele faz isso? Porque de fato é importante em algumas células que elas tenham características específicas. Então é importante que, por exemplo, uma célula muscular tenha uma maior quantidade de cálcio no seu interior do que no meio externo. Então, para ela manter essa diferença de concentração, ela precisa gastar energia, porque naturalmente os meios vão tender ao equilíbrio, tá ok? Isso tem tendência ao equilíbrio. Então a célula vai fazer difusão de solutos, ela vai tentar jogar esse cálcio para fora naturalmente. Isso vai acontecer. Mas como a célula precisa manter essa quantidade de cálcio no seu interior maior do que no exterior, vai ocorrer então um transporte com gasto de energia, tá? Por quê? Porque ele não é natural. Então, para vencer, né, para manter essa diferença, ela vai gastar energia para manter esse cálcio dentro da célula, por exemplo, tá ok? Então aqui a gente tem uma condição, então aqui eu tenho a membrana plasmática com uma proteína que vai servir de transporte para essa membrana. E aí eu tenho sódio e potássio. Então eu tenho dois tipos de íons que eles precisam ter uma diferença na região externa e na região interna da minha célula, tá ok? Então eu tenho íons de sódio e íons de potássio. Então íons de sódio são essas bolinhas pretas e aqui as bolinhas vermelhas são íons de potássio, tá ok? Então o que acontece? O que aconteceria aqui, olhando para esse quadro, o que aconteceria com relação ao transporte passivo? Naturalmente, a minha célula vai jogar potássio para fora, já que ela tem uma grande concentração de potássio no seu interior, naturalmente, tá, por transporte passivo, ela vai mandar potássio para fora, até que atinja o equilíbrio entre esses dois meios, tá? Que eles fiquem com a mesma concentração de potássio. E olhando aqui para o lado do sódio, o que vai acontecer? Naturalmente, o sódio vai ser enviado para dentro da minha célula, uma vez que ele está em maior concentração fora da célula. Então, por transporte passivo, como a gente viu na última etapa da nossa aula, por transporte passivo, os meios tendem ao equilíbrio, tá? Então, nesse caso, como aqui eu tenho mais sódio fora da célula, o sódio vai passar para a região então menos concentrada até que eles fiquem com a mesma concentração. Então, isso vai acontecer. No entanto, essa minha célula aqui, ela precisa manter essas diferenças, ela precisa ter mais potássio dentro da célula e ela precisa ter mais sódio fora da célula. É uma necessidade fisiológica dessa célula para que as suas reações, né, para que ela funcione normalmente, que suas reações funcionem da melhor maneira possível, ela precisa manter essas diferenças. Então, o que ela faz? Ela gasta energia para mandar mais potássio para dentro e mandar mais sódio para fora, tá ok? Então aqui eu coloquei um número de bolinhas porque é realmente isso, ela manda 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, tá ok? Então, com isso, ela mantém essa diferença entre esses dois íons, porque é importante para essa célula que ela mantenha essa diferença. Então, naturalmente, por transporte passivo,
vai ocorrer as trocas até que eles atinjam um equilíbrio. No entanto, a célula precisa manter essa diferença para que ela funcione normalmente e ela então manda 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro em um transporte passivo, tá ok? Essa proteína de membrana que participa desse transporte ativo, ela é chamada de bomba de sódio e potássio. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. Então é uma proteína de membrana que ela ativamente, ou seja, com gasto de energia, ela vai mandar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro para manter essa diferença de concentração entre a célula e o meio, porque é importante para a célula que ela tenha essa diferença, tá ok? Então quais são as características do transporte ativo? Ele tem gasto de energia, ele envolve proteínas de membrana, que nesse caso vão funcionar como bombas ou como enzimas, né, para a realização desse transporte. É contra o gradiente de concentração, ou seja, não é porque eu tenho mais potássio fora que ele vai mandar mais potássio dentro que ele vai mandar potássio para fora. Não, ele quer manter essa diferença. Então ele é contra esse gradiente de concentração. E ocorre difusão, tá? Mesmo com o transporte ativo, vai continuar ocorrendo a difusão, que é um processo natural. No entanto, a célula precisa manter essa diferença, tá ok? Então são essas as características do transporte ativo. Pessoal, é muito importante que vocês consigam definir, distinguir as características do transporte ativo e do transporte passivo, tá ok? Isso cai muito nos vestibulares, como vocês vão ver nos exercícios que a gente deixou na plataforma para vocês, beleza? E aí, para fechar a nossa aula, vamos falar do transporte de macrosubstâncias, ou seja, o transporte de moléculas maiores, de macromoléculas e até mesmo o transporte de organismos, tá ok? Se vocês se lembrarem, no nosso organismo, a gente tem células de defesa, como por exemplo os leucócitos, os macrófagos, tá? E o que eles fazem? Quando a gente tem um patógeno, né, um micro-organismo invasor, o macrófago ele vai lá e engloba esse patógeno, uma bactéria, um vírus, e destrói essa bactéria, tá? Ou seja, ele consegue engolir, né, englobar esse organismo inteiro e fazer a digestão desse organismo para proteger o nosso organismo, tá? Então veja, é um transporte de macrosubstância, de macromolécula, tá? Nesse caso de um organismo vivo, tá ok? Então a gente tem alguns tipos de transporte: a fagocitose, a pinocitose e a exocitose. Vamos falar primeiramente da fagocitose, que seria a ingestão de grandes partículas, como é o caso do macrófago, quando ele engloba um micro-organismo, né, uma bactéria ou um vírus. Então aqui a gente tem uma célula, que no caso aqui pode ser o macrófago, e a gente tem uma partícula que está ali no ambiente externo à célula. O que acontece? Esse macrófago vai caminhar até essa partícula e ele vai movimentar a sua membrana para envolver essa partícula, tá? Essa movimentação da membrana, formando aqui esses pés, a gente chama de pseudópodes, tá? Ou pseudópodos, tanto faz, tá ok? Que são falsos pés, tá? Então a célula emite esses pseudópodes, ela manda essa membrana, ela movimenta essa membrana para poder envolver essa partícula. Aí ela envolve toda essa partícula e vai fundir essas pontas de membrana, tá ok? Como elas são, têm a mesma constituição, elas são lipoproteicas, elas se fundem. E aí eu consigo englobar essa partícula, tá? Então vou formar aqui um vacúolo com a partícula dentro. Esse vacúolo é chamado de, nesse caso, de fagossomo, tá? Então o fagossomo é uma partícula, é o englobamento de uma partícula por meio de uma estrutura membranosa, tá? Então o fagossomo é uma estrutura membranosa que contém a partícula que foi englobada, beleza? Então é assim que funciona. Quando tiver aqui no fagossomo, essa partícula vai ser digerida, belezinha? A pinocitose está relacionada à ingestão de moléculas em solução. Então é quando eu tenho uma molécula que ela está suspensa em um meio líquido, tá ok? Então tem uma grande quantidade de líquido sendo ingerido, tá? Então aqui eu tenho uma célula, o que acontece? A membrana vai invaginar, diferente daqui que ela vai evaginar, ela faz uma evaginação da membrana, tá? Ela emite os pseudópodes, aqui vai invaginar, tá ok? E essa invaginação vai levar ao fechamento aqui dessas duas membraninhas e vai formar um vacúolo novamente, que aqui a gente chama de pinossomo,
Tá? Então, pinocitose vai formar um pinossomo com a partícula lá dentro, essa partícula vai ser digerida. E o que é a exocitose ou plasmocitose? Então, a partir daqui, quando eu tenho já um vacúolo formado, tá? Um pinossomo ou um fagossomo, a partícula lá dentro vai ser digerida, o que for material útil para a célula vai ser reaproveitado e aquele resíduo vai ser eliminado. Então, esse vacúolozinho aqui, né, o pinossomo ou o fagossomo, vai se fundir aqui com a membrana plasmática e vai jogar o resíduo para fora da célula, que a gente vê aqui. Então, eu tenho o fagossomo, ele funde com o fagossomo ou pinossomo, ele funde com a membrana e joga o resíduo para fora da célula. Aquilo que não serve mais para ela, ele elimina. No entanto, a gente também tem um outro tipo de exocitose que está relacionado com a digestão de estruturas celulares. Tá? Então, a célula, quando as estruturas dessa célula estão envelhecendo, por exemplo, eu tenho uma mitocôndria aqui desenhada, essa mitocôndria já está velha, ela já está desgastada, ela sinaliza para a minha célula que ela precisa ser digerida, para ser reaproveitado todo o seu material e ser feita uma nova mitocôndria. Tá ok? Então, a minha célula vai englobar essa mitocôndria, tá? Então ela tem lá os vacúolos que a gente viu lá do lisossomo, vocês lembram disso? Que a gente tinha o lisossomo que é responsável pela digestão intracelular. Então o lisossomo emite um vacúolo, esse vacúolo vai digerir essa minha mitocôndria, aquilo que ainda for útil para a célula, ela vai reaproveitar, e aquilo que não é mais útil, que é resíduo, ela elimina por meio da plasmocitose ou exocitose. Beleza, pessoal? Então esses são os tipos de transporte de macrosubstâncias e macromoléculas. A fagocitose, que é a ingestão de grandes partículas, a pinocitose, que é a ingestão de moléculas em solução, e a exocitose ou plasmocitose, que é a eliminação dos resíduos da digestão. Tá ok? Isso aqui é importante saber, mas não cai tanto no vestibular, como vocês vão ver nos exercícios da plataforma. E para essa aula é muito importante, então, que vocês consigam, mais uma vez, distinguir características do transporte ativo e do transporte passivo. Beleza, pessoal? Sei que foi uma aula cansativa, ficou uma aula um pouco longa, mas essa aula é muito importante. Então, voltem sempre que vocês não entenderem essa aula, até que vocês consigam entender perfeitamente os conceitos de transporte ativo, transporte passivo e o transporte de macrosubstâncias. Nos vemos na próxima aula, então. Um grande abraço e até lá!